Olá galera, tudo bem com vocês? Boa noite pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de programação Web 3. Nosso componente a gente tem trabalhado por enquanto com tecnologia Node, né? Entendendo aí como é que funciona o Node.js para criar os nossos backends, os nossos endpoints das nossas APIs. E aí vai chegar um momento que a gente vai construir uma API e fazer o consumo dela lá no front-end, vinculando com React, beleza? Mas antes disso acontecer, a gente precisa entender ainda alguns aspectos importantes e interessantes aí no desenvolvimento de APIs, tá? Bom, estamos voltando aí, né? Depois de mais de uma semana de feriados antecipados, espero que vocês estejam todos bem, que tenham conseguido descansar ou adiantar as tarefas de vocês aí com relação aos componentes de matérias, né, dentro do curso, ao TCC, questões pessoais, enfim. Espero que estejam todos bem e vamos para nossa aula aí para a gente poder entender um recurso muito importante, muito interessante que se chama CORS, beleza? Então na nossa aula hoje a gente vai falar sobre como trabalhar com CORS. O que é o CORS, né? O CORS, ele vem aí a sigla CORS, né? Ela vem de Cross Origin Research Sharing, beleza? Ou compartilhamento de recursos de origem cruzada. E isso acontece aí de uma certa forma até muito comumente dentro das nossas aplicações que a gente está desenvolvendo. Por quê? Porque geralmente a gente desenvolve o nosso back-end em um determinado local e aí o nosso front-end ele está em um outro domínio, em um outro ambiente e as páginas web, né, elas trazem esse recurso como segurança para de repente a gente não acessar o que não se deve na web, né, ter aí uma camada de segurança. Inclusive isso aconteceu no semestre passado, não sei se vocês vão se recordar, mas quando vocês desenvolveram lá o back-end com o professor Marcos em PHP, e aí a gente foi tentar fazer o consumo desse back-end, lembra que ele acusava um erro e a gente precisou adicionar um código lá no nosso PHP para fazer com que os dados pudessem ser acessados? Aqui no Node não é diferente, a gente precisa fazer esse tratamento de cores, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês na prática o como fazer, é bem simples, é bem tranquilo, tá? Mas é importantíssimo para que quando a gente for construir o nosso projeto, né, como um todo, eu consiga acessar as informações do back-end lá na frente, na parte web, no front-end. Tudo bem? Então, para isso, turma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma pasta, tá? Um projetinho Node. Vamos fazer como a gente tem feito aí ultimamente nas nossas últimas aulas, né? Então, eu vou vir aqui em códigos. E aí eu vou criar uma pasta aqui, ó, que eu vou chamar de aula 06, beleza? E vou colocar o conteúdo, o tema do que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, que vai ser sobre cores e documentação. Tudo bem? Documentação da nossa API, certo? Bom, e aí aqui dentro dessa minha pasta eu vou criar aqui um projetinho Node, tá? Então eu vou chamar ele aqui, ó, vou chamar ele de exemplo, exemplo, opa, course, ok? Beleza, então aquela situação padrão. Eu vou copiar aqui o caminho da minha pasta, vou abrir o Commander aqui, né, o terminal que a gente estiver utilizando. E aí, vou acessar aquela pasta e criar o meu projeto Node. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, npm init-y para ele criar lá o nosso. Opa, deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Tá. Eu não acessei a pasta correta aqui, ó. Faltou acessar mais um diretório. Agora vai. npm init-y. Agora sim ele vai criar, né? Olha lá, criou certinho. Não estava dentro da pasta correta. Então, beleza. E aí, eu vou trazer essa pasta aqui, então, ó, lá para dentro do meu VS Code para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, esperar ele carregar aqui, beleza.
Vou trazer aqui, já tá até aqui a minha pastinha aqui, ó, show de bola. Aqui, ó, exemplo course e o nosso packet JSON. E aí a gente vai colocar aquela situação padrão, né? Já traz aqui, ó, dentro do packet JSON o nosso type model. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui esse terminal aqui por enquanto. Coloco aqui o nosso type model dentro do packet JSON. Vamos criar um index, né, um index.js para esse nosso projeto aqui. Então, botão direito, new file, index.js. E aqui dentro desse index.js, turma, nós vamos fazer aquela convenção padrão do que a gente tem feito aí nas nossas últimas aulas, beleza? A gente precisa ter aquela estrutura, aquela ambientação construída, feita, né, de uma API para poder, no ato de acessar esses dados, a gente ver o erro de CORS. Então eu vou simular o erro de CORS aqui com vocês para mostrar o como tratá-lo, ok? Já vou aproveitar então, já sei do que eu vou precisar aqui, eu vou precisar do Express, né? Então eu vou fazer aqui a instalação do Express, beleza? Eu voltei no meu terminal aqui, ó, vou dar lá um yarn add express, beleza? Deixa ele baixar o Express aqui no meu projeto. Tá carregando aqui. Tá, então enquanto ele vai carregando o Express, a gente já dá pra gente ir codificando e adicionando aqui algumas outras coisas, né? Já terminou, beleza, show de bola. Então, aqui dentro do nosso index, nós vamos fazer aquela codificação, entre aspas, padrão do que a gente tem feito aí há algumas aulas, né? A gente vai trazer o Express aqui, ó, então import express from express, beleza? A gente vai importar o express dentro do nosso index.js e aí vamos criar, turma, aquele listing, né? Lembra daquele app.listing para deixar o nosso servidor online? Então, para isso a gente vai criar aqui, ó, uma variável que eu vou preferir chamá-la de app, sendo uma instância do Express, tudo bem? E a gente consegue pegar agora essa instância do Express aqui e utilizar um método chamado listing, que eu vou dizer que ele vai estar rodando na porta 3000, certo? E aí só para a gente ver que isso daqui está funcionando, que ele está rodando certo, vamos jogar aqui um console.log com um comentário aqui, ó, API rodando na porta 3000. Beleza? Só para a gente poder visualizar essa informação aqui lá no console e saber que o nosso servidor está online, que o nosso servidor está rodando. Tudo bem? E aí, vamos subir aqui agora o nosso servidor. Então, para eu subir o meu servidor, só recapitulando aí, né, já faz algumas aulas, alguns dias que a gente não tem aula com relação a isso, por conta dos feriados. Então, só relembrando, a gente vai dar aqui um nodemon, beleza? Index.js. Lembrando que eu preciso estar dentro da minha pasta do meu projeto, já com o Nodemon instalado, né? E aí o Nodemon a gente instalou algumas aulas atrás de forma global. Então, caso você não tenha um Nodemon, aí você vai executar Node Index.js, beleza? Mas aí a gente executando isso daqui, ó, ele já deixou nosso servidor online, trouxe aqui a mensagem, né? API rodando na porta 3000. Então, beleza, tá certinho. Bom, turma, nosso servidor já está online, porém a gente ainda precisa, né, criar aí alguma rota de endpoint, né, aquelas rotas lá de consumo de URL, né, para poder gerar o erro de CORS, tudo bem? Então, eu vou fazer um padrão, aquele que a gente utilizou nas nossas últimas aulas, quando a gente viu acesso e conexão com o banco de dados, né? Eu só não vou fazer conexão com o banco de dados e completar tudo conforme a gente viu nas últimas aulas, porque não vai ser necessário aqui para falar sobre o conteúdo de CORS, tá? Mas eu vou criar aqui uma estrutura muito parecida, muito similar. Então aqui ainda dentro do meu projeto exemplo CORS, eu vou criar aqui, ó, um novo diretório, beleza? Que eu vou chamar ele de middleware, assim como a gente havia feito há algumas aulas atrás, beleza? Então eu vou chamar ele aqui de middleware. E aí dentro dessa minha pasta chamada middleware, eu vou criar aqui, ó, uma outra pasta que eu vou chamá-la de alunos, beleza? E aí dentro da minha pasta alunos,
eu vou criar um arquivo, e esse arquivo eu vou chamar ele de alunos router, se não me engano a gente chamou assim, né, .js. Tudo bem? Então ele está aqui dentro, ó, criou. Beleza? Para a gente manter aquele mesmo padrão e já ir se acostumando com essa situação aqui. Lembrando que é um padrão que eu utilizo, mas dependendo da empresa pode ser que as nomenclaturas sejam diferentes, né? De repente troca a nomenclatura ou alguma coisa do gênero. Mas esse daqui eu acho que fica bem organizado, vocês vão conseguir se localizar de uma forma bem simples dentro do projeto de vocês aí, conforme esse projeto for crescendo, né? Vocês vão vendo que à medida que ele for crescendo e que forem tendo várias rotas para consumo, vai ficar muito mais fácil a localização dentro dessa estrutura de organização. Tudo bem? E aí, beleza. Então, aqui dentro desse nosso arquivo aqui, ó, de alunos router, nós vamos fazer um endpoint, tá? Eu vou apontar ele pro barra mesmo, lá do alunos, não tem problema, certo? Então, para isso a gente precisa fazer a mesma situação, importar o Express aqui. Tudo isso daqui é coisas que a gente já viu anteriormente nas nossas aulas, né? E já fizemos aí o uso por algumas vezes, então a gente vai importar o Express aqui. E vamos criar aqui de novo, né, uma variável. No caso dessa daqui, geralmente a gente chama ela de router e não de app, como foi lá no exemplo do index. Por quê? Porque aqui a gente não vai estar apontando, criando uma instância específica do Express como um todo. Mas sim a gente vai estar pegando aqui ó, só o express.router, ok? Router, que vai ser aquele item que vai fazer o roteamento do nosso projeto. Então, ele ainda vai estar aqui dentro do index, né, recebendo todos os endpoints e consumos que vierem de lá do nosso front-end. Porém, quando ele cair aqui dentro do index, ele vai observar qual é o endpoint que chegou e vai redirecionar para cada um dos nossos elementos. Tudo bem, pessoal? Então, show de bola. Vamos voltar aqui no alunos router e vamos completar esse nosso código aqui para depois a gente importar ele lá dentro do index, certo? Então, show de bola. A gente já está aqui com o nosso router. Eu já vou aproveitar e vou trazer aqui, caso a gente precise no decorrer do conteúdo aí, aquela situação do JSON. Lembra que por padrão o Express não interpreta JSON, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, express.json para ele poder interpretar JSON caso a gente queira utilizar esse formato de arquivo, né? Essa estrutura de arquivos aqui. Então eu já vou importar ele aqui, porque caso a gente queira utilizar no futuro, já está tudo certinho aí. E aí eu vou criar aqui a minha primeira rota, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, router. E aí eu vou apontar para o get mesmo, tudo bem? E aí eu vou dizer que quando chegar alguma coisa no barra, certo? Ele vai receber aqui um request, um response, igual a gente tem feito aí ultimamente. E aí eu vou dar aqui simplesmente um res.end, tá? Só para o meu servidor não ficar lá executando e dar um timeout, né? Para ele dar uma resposta lá pro front-end. Então vamos dizer aqui que a gente vai dar um res.end, é o suficiente para o que a gente quer realizar. Tudo bem? E aí agora eu preciso exportar, né? Então a gente vai exportar esse elemento aqui para poder acessar ele dentro do index, certo? Então export default, export default aqui, router, que é o nome do elemento que a gente criou. Tudo bem? Show de bola. E aí eu poderia fazer aqui, né, vários outros endpoints. Vou criar aqui só mais um de exemplo. Ó. Então, router. Colocar no get também, mas poderia ser no post, tá? Então vou colocar aqui no post, não tem problema. Vou deixar no get, vai. Só para vocês verem que poderia ser vários. E aqui ele vai chegar na onde? Ele vai chegar no barra notas do aluno no caso. Beleza? Com uma requisição, uma resposta.
E aí a gente também dá aqui, né, um rest.end, poderia ser um ponto .send, mas enfim, isso daqui é só para vocês recordarem, né, que a gente pode aqui dentro ir criando várias rotas, né, vários URLs de consumo, e aí conforme vai chegando as requisições lá do nosso front-end para esses caminhos aqui, ele vai caindo e vai executando o que tiver aqui dentro, beleza? Lá no nosso caso da última aula em banco de dados, né, conforme ele ia caindo aqui dentro de cada uma dessas rotas, ele fazia lá as devidas validações e enviava informação para o banco, lembram? Mas enfim, aqui para o nosso cenário atual isso daqui basta. Então beleza, estou exportando esse elemento aqui. Agora dentro do meu index eu preciso fazer a importação dele, certo? Então para importar é muito simples, né? É como se a gente estivesse importando um outro arquivo qualquer, como a gente já fez aí várias vezes. Tem a forma de fazer com require, beleza? Que é a forma antiga e funciona também da mesma forma. Porém, quando a gente colocou aquele package.json lá com type module, né, ele permite a gente trabalhar como se fosse o React, como se fosse aí as importações modernas. Então a gente pode trazer aqui direto, ó, import, eu vou criar o nome de uma variável, eu vou chamar o mesmo nome do arquivo, vou chamar de alunos router, beleza? From, e eu vou apontar para aquele caminho. Então para eu acessar aquele caminho, eu vou dar aqui um ponto barra, certo? Para dizer que a partir desse diretório ele vai acessar lá o middlewares, que é a minha pasta, alunos, que é a subpasta, e alunosrouter.js, que é o meu arquivo em si, que eu quero estar fazendo a coleta das informações, né, a importação das informações. Show! E agora eu só preciso criar aqui um redirecionamento, né? Vocês se recordam lá como é que funciona? É app.use, certo? E aí quando ele receber um consumo de endpoint no /alunos, ele vai redirecionar esse acesso, né, para a nossa variável alunos router, que foi o que a gente criou aqui em cima. Então, basicamente, aqui dentro do index é onde ele vai receber todos os endpoints. E quando o endpoint for /alunos, ele redireciona para dentro desse arquivo que a gente importou, né? E aí ele caindo dentro desse arquivo aqui, ele vai lá e faz o que ele precisa ser feito, dependendo do que for sendo passado. Tudo bem? Vamos só testar para a gente ver se está dando certo isso daqui. Então eu vou abrir o navegador mesmo, vou abrir aqui o Chrome. Vamos testar aqui no Chrome. Então, http:// localhost, beleza, localhost, estou rodando na porta 3000, isso mesmo, tá? E aí eu vou dar aqui, ó, alunos. E aí ele caiu aqui, né? Ele não vai ter nada em tela, porque a gente não configurou. Poderia até trocar aqui, ó, ao invés de eu colocar um send, ou um end, quer dizer, deixa eu colocar aqui um send, colocar só uma mensagem aqui para a gente ver, ó, acessado com sucesso. Só para a gente visualizar, deixa eu dar um refresh aqui, ó. Tá vendo? Acessado com sucesso. Então ele redirecionou para cá, o nosso consumo deu certo, né? Aí se eu coloco aqui /notas, opa, apagou, deixa eu voltar. Localhost, dois pontos rodando na porta 3000, alunos /notas, né? Ele também não vai ter nenhuma mensagem, mas se eu trocar aqui, ó, colocar um ponto send e uma mensagem, vou colocar só assim, só para a gente identificar, ó, /notas, e aí eu volto no meu navegador, ele já tá também dentro desse endpoint certinho. Então beleza, o nosso roteamento está funcionando aqui tranquilamente, certo? Eu vou só voltar aqui para o que estava antes, .end e .end, porque a gente não vai precisar exibir nada em tela nesse primeiro momento, ok? Então, show de bola, pessoal. Só reforçando aqui, então, o que a gente está fazendo, beleza? A gente está criando aqui, ó, por enquanto, os nossos endpoints, né, os nossos backends. E aí, esses back-end, essas APIs, né, como são chamadas aí, elas vão servir como para servir, né, para ir distribuindo as informações de acordo com o que a gente solicita lá no front-end, beleza? Só que existe um porém, tá?
que acontece? Ó, eu vou criar aqui uma situação nova para eu poder exemplificar para vocês um erro de course, beleza? Só para que vocês possam entender. Então, o que eu vou fazer aqui, turma? Ó, dentro do meu projeto aqui ainda, eu vou criar aqui, ó, tá vendo? Dentro do exemplo course, eu vou criar um novo uma nova pasta que eu vou chamar ela de public, beleza? E aí, se vocês se recordarem, lá no React, no semestre passado, lembra que ele separava, né? Ele criava lá a pasta public e a pasta source, e aí lá dentro do public era onde estava o nosso arquivo HTML. Então, aqui vai ser a mesma situação, beleza? Eu criei aqui a minha pasta public, e dentro da pasta public eu vou criar aqui, ó, um index.html, certo? É como se eu estivesse fazendo a separação. Então, dentro do index.html vai ser o meu front-end, e aí dentro do restante dos arquivos, né, vai ser o meu back-end, tá? Para criar essa separaçãozinha aí e a gente ver o funcionamento dessa estrutura. Tudo bem? E aí dentro do meu arquivo HTML, eu vou colocar aquela codificação de HTML padrão. Então a gente vai jogar aqui, ó, um HTML padrão, beleza? HTML padrãozinho aqui. E aí o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer aqui, ó, eu vou até criar aqui, ó, para não criar vários arquivos, eu vou criar aqui dentro mesmo, ó, dentro do meu read, eu vou criar aqui uma variável chamada script, uma variável não, desculpa, uma tag chamada script, né? E aí a gente já aprendeu desde lá do primeiro módulo, que quando a gente joga aqui, ó, essa tag script dentro do HTML, tudo que a gente digitar aqui dentro, ela é JavaScript, certo? Então é como se eu estivesse fazendo aqui separado agora. Isso daqui é um front-end que vai fazer o consumo lá do nosso back-end, beleza? Só para que vocês possam entender aí e ficar mais fácil a visualização. Show? Então aqui, ó, eu tenho um front-end separado, tá? Então vamos supor que isso daqui esteja separado do nosso back-end. Nosso back-end está rodando em um local e o front-end rodando em outro, beleza? E aqui dentro do meu front-end eu vou fazer uma situação simples. Eu quero fazer só o consumo lá dos meus endpoints, beleza? Então, a gente já viu aí algumas formas, né, de fazer requisição do back-end lá. A gente pode utilizar o Axios, né? Lembra no semestre passado que a gente utilizou o Axios? A gente pode utilizar aí o fetchden, enfim. Pode ser de algumas formas. Eu vou pegar aqui a mais simples, tá? Que é através do fetch, tudo bem? Então, dentro do JavaScript do meu front-end, ó, eu vou criar aqui uma função, beleza? Eu vou chamar essa função aqui de, vou chamar de acessa dados, tudo bem? É só uma nomenclatura qualquer. Então, criei aqui a minha função chamada acessa dados. E aí aqui dentro, eu vou criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de response. O nome pode ser o nome que vocês quiserem. E vou dizer que response é igual a quê, né? Então, como eu falei para vocês, existem várias formas. E uma delas é o fetch. Beleza? Então, eu vou estar utilizando o fetch, que é o mais simples aqui, ó. Eu vou dar um fetch. E aqui dentro do fetch, né, eu preciso passar qual é o endereço que eu quero acessar para consumir os meus dados. Então eu quero acessar o que? Eu quero acessar, ó, http localhost rodando na porta 3000. Deixa eu diminuir aqui isso daqui para aumentar a nossa área de trabalho, para melhorar a visualização. /alunos, certo? E aí só vou dar um console log aqui para a gente poder ver em tela que deu certo. Console log response. Show de bola. O que falta aqui, né? Falta o seguinte. Esse meu fetch, essa minha ação aqui, ó, ela está fazendo o quê? Ela está acessando o endereço, né, externo à minha aplicação, beleza? Por quê? Porque aqui eu estou no front-end e isso daqui está lá no meu back-end. Então lembra que eu falei para vocês que é como se estivesse rodando separado? É um acesso externo, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então é importante a gente colocar aqui um await, beleza? Para ele aguardar isso daqui ser realizado, porque isso daqui pode levar um certo tempo, ok? Se eu não coloco o await aqui e tento dar um console log, ele vai reclamar, né? Porque isso daqui vai levar um certo tempo, e aí aqui ele vai tentar consolar, né? Apresentar em tela
essa informação que ainda não está pronta, então é importante a gente colocar um await aqui. E já que a gente está utilizando o await, eu preciso dizer que a minha função ela é async. Tudo bem? Por enquanto, nada de novidade. Tudo a gente já viu anteriormente. Beleza? Então, pessoal, aqui ó, o que a gente vai fazer agora? Só para a gente poder testar, né? Para ver se está dando certo esse consumo aqui, ó. Tudo bem? Eu vou voltar no navegador. E aí aqui eu vou bater agora, ó, lá naquela URL, naquele arquivo do index.html, certo? Então index.html. Ele está dizendo que ele não pode acessar. Ah, tá. Por que ele está dando esse erro aqui, ó? Porque se recordam que há algumas aulas atrás a gente viu como fazer aí servir, né, os arquivos estáticos. Então, isso que a gente criou aqui, ó. Cadê esse index.html aqui dentro da pasta public? Ele é chamado aí de arquivo estático. A gente precisa dizer que ele pode ser acessível, né, dentro do nosso Node.js. O nosso Node.js não está acostumado, entre aspas, a ter esse tipo de arquivo assim. Então a gente precisa só informar lá dentro do nosso index.js que ele vai poder ser acessível. Então eu vou só voltar aqui dentro do meu index.js, ó. E aqui dentro do index.js a gente precisa fazer só o seguinte. Coloca assim, ó, app.use, beleza? E aqui a gente coloca express.static e diz qual é a pasta, né, que ele vai poder acessar. Essa pasta aqui ela não está acessível, essa pasta public, beleza? Então a gente colocando isso daqui, ó, informando que a pasta public, aí a gente consegue transformar essa pasta em acessível e o nosso navegador consegue acessar esses arquivos aqui, beleza? Tanto esse como qualquer um outro que tenha aqui dentro, tudo bem? Vamos testar de novo aqui agora. Beleza, ele já assumiu o erro daqui, aquela informação. E se a gente abrir o nosso console aqui, ó, deixa eu ver o que ele está dizendo. O servidor... Tá, então ele deu um erro aqui, talvez o nosso servidor não está disponível. Vamos dar uma olhada se o nosso servidor está rodando. Tá, o servidor está rodando aqui, deixa eu parar ele e rodar ele de novo. Limpar aqui, vamos rodar de novo. Node.js index.js. Vamos testar aqui. Beleza, agora ele rodou, mas esse erro que está dando aqui, ó, é só por conta de que a partir de uma atualização que teve aí do Node, né, ele obriga a gente a ter, olha o que ele está dando aqui, ó, ele não está encontrando o favicon. O que é o favicon? É aquela imagenzinha que fica aqui no canto, né, por algum motivo que eu acho besteira, né, ele obriga a gente a ter esse favicon aí, né, favicon dentro do nosso arquivo de HTML. Então a gente consegue burlar isso daí da seguinte forma. Vamos voltar aqui de novo. E aqui, ó, dentro do nosso read ainda, vamos colocar aqui um favicon, né? Igual a gente fez aí no primeiro módulo. Lá no primeiro módulo, se vocês se recordarem, a gente colocou uma imagenzinha lá com a tag link, certo? Dizendo que como se fosse importar um CSS, lembra? Só que ao invés de a gente dizer aqui que ele é um style sheet, a gente vai dizer que ele é um shortcut, né? Um atalho aí para um ícone. E aí no href, que é a propriedade onde a gente coloca o caminho da imagem, a gente joga aqui um símbolo de hash, né? Que ele vai permitir, ele vai pensar que tem lá a nossa imagem, mas a gente nem precisa especificar uma imagem em si. Vamos ver de novo? Vamos atualizar a página? Beleza, nossa página já sumiu aquele erro, né? Já está funcionando aqui. Agora, basta só a gente encontrar aqui o que aconteceu, porque que ele não deu console log da informação que eu estava solicitando. Então deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para ver o porquê que ele não pegou. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Let response, await fetch, http localhost rodando na porta 3000 /alunos, e aí deixa eu acessar lá a /alunos para eu ver o que tem lá.
Vamos vir aqui, barra alunos está aqui. Ele não executou aqui, não encontrou. Vamos testar para ver se o JavaScript está vinculado correto aqui, né? Vinculado correto ele está porque ele está dentro do mesmo arquivo. Ah, beleza, mas o que ficou faltando aqui, né? Ó, aquele erro clássico, a gente criou a função aqui, mas esqueceu de fazer a chamada da função, né? Então vamos chamar a função aqui agora, ó, acessando dados, e a gente coloca essa função em uso, e vamos de novo no nosso navegador dar uma olhada, atualiza a página, beleza, agora sim, ó, tá aqui o nosso console log com as informações que a gente solicitou. Show de bola, turma? Deu para compreender aqui o que aconteceu mais ou menos, ó? Então, só reforçando, a gente criou um back-end, beleza? Com Node. Então, aqui no nosso back-end Node, a gente criou aqui fizemos aqui a importação do Express, né? Colocamos o nosso servidor no ar, redirecionamos as rotas para quando cair aqui no alunos, ele poder redirecionar para cá, beleza? E criamos a parte um HTML para quê? Para que esse HTML aqui, ó, ele possa fazer o acesso ao nosso back-end em Node. Tudo bem? Só que o que acontece? Percebam o seguinte, ó, eu estou fazendo aqui, ó, um acesso na porta 3000 e o meu servidor ele também está rodando aqui na porta 3000. Até então tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, entra o problema no seguinte, quando a gente tem o back-end em um local e o front-end em outro. Lembra que lá no início da aula eu comentei isso com vocês? Aí que entra o problema, tá? E aí eu vou até simular isso daqui para vocês, ó. Vamos voltar aqui, ó, na nossa pasta e vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar ele de exemplo Course 2. Beleza? Exemplo Course 2 aí. E aí aqui agora, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Basicamente a gente vai ter que criar um projeto muito similar ao que a gente fez agora, beleza? Então eu vou copiar aqui, ó, de novo. Vou vir no meu terminal, vou abrir um novo terminal aqui, ó. E o bacana do Commander é que ele permite a gente fazer isso. Então eu vou abrir um novo terminal à parte. Então eu tenho um terminal rodando aqui na porta 3000 e um outro que eu vou rodar em um outro local, né? Vou acessar aqui o meu diretório, beleza? E vou criar um projeto Node. Então é basicamente o mesmo passo, tá? A gente está recriando um projeto Node, tá? Um outro projeto, aquele ali a gente vai deixar rodando e a gente vai criar um novo. Beleza? Então a gente vai dar aqui de novo npm init -y, tudo bem? Ele criou aqui o projeto Node. E aí eu vou até fechar esses arquivos que estão aqui abertos, ó, só para a gente não confundir, né, um com o outro, beleza? E aí deixa eu minimizar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui o meu exemplo course, que foi o que a gente executou aqui, viu que está tudo certo. E tem o meu exemplo course 2, que é um novo, beleza? Que esse daqui a gente vai criar aqui do zero. Vai ser muito parecido, só algumas coisinhas que não vão ser necessárias, tudo bem? Mas de início aqui, ó, package.json traz aqui o type module, tudo bem? Aí a gente vai criar um arquivo que é o nosso index.js. Então, ó, index.js, certo? Dentro do meu index.js eu vou precisar fazer todas aquelas mesmas coisas lá do Express. Então, inclusive, eu já vou até vir aqui, ó, e vou instalar o Express de novo no meu terminal do projeto 2. Tudo bem? Então, ó, yarn add express e mando executar. Ele já baixou aqui para mim, show de bola. E aí a gente faz a mesma coisa. Import express from express, certo? Vou até copiar para ganhar um pouquinho de tempo. Vou até copiar do outro index, tá? E aí o que não precisar a gente apaga. Copia daqui, beleza? Cola nesse aqui, que é do novo. O express eu vou precisar, então show de bola, eu vou mantê-lo aqui. Essa importação aqui, ó, da minha rota eu não vou precisar, porque dentro desse segundo projeto a gente não vai ter rotas, beleza? A gente vai reaproveitar as rotas daquela API do outro arquivo. Ah, eu não vou precisar disso daqui também, ó, que é o
parâmetro lá, né, que a gente vai distribuindo as nossas rotas assim que elas chegam no endpoint, a gente não vai precisar dela também. E eu vou mudar isso daqui, ó. Ao invés de eu rodar na porta 3000, eu vou rodar na porta 3001 e vou colocar aqui a mensagem atualizar também rodando na porta 3001. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente fez, né? A gente trouxe a instância, né, a importação lá do Express, criou um objeto dela, instanciou um objeto a partir do nosso Express, colocamos aí aquela situação lá para transformar, né, a nossa pasta public em acessível para o navegador, até porque a gente vai criar ela, né? Aqui no nosso projeto aqui, número 2, a gente ainda não tem essa pasta public, mas a gente vai criar ela igualzinho, né, ao que a gente fez no projeto 1. E aqui é o comando para poder rodar o nosso servidor. Show? E eu vou rodar esse servidor aqui, ó, no meu segundo terminal. Então, ó, eu tô com dois terminais aqui abertos, beleza? Os dois terminais estão aqui abertos. E eu vou rodar aqui, ó, nodemon index.js. E aí ele tá rodando aqui, ó, só que agora na porta 3001. Beleza? Show! Então o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, ó. Eu vou criar uma pasta, né, que eu vou chamar ela de public, que nem a gente fez lá no anterior. E aí dentro dessa pasta public vamos criar o index.html. Ok? Tá aqui, ó. E aí, mesma situação. Vamos criar aqui um arquivo HTML, um código HTML padrão, tá? Já vamos colocar aqui, ó, dentro desse arquivo HTML padrão, aquela situação lá do link, né, do favicon, para ele não ficar reclamando. Então a gente coloca a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó, shortcut icon, beleza? E aí aponta aqui o href para um lugar qualquer. E aí aqui a gente também vai criar o nosso script JavaScript. Beleza? Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, vou até copiar de novo, Ctrl C lá, ó. Vamos voltar lá. Cadê? Public, index.html. E aí a gente vai copiar aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ctrl C. E aqui, Ctrl V. Beleza? Por quê? Só para vocês entenderem o que eu quero fazer. Eu quero consumir os dados da minha API, que está rodando na porta 3000, só que o meu projeto aqui agora, ele é um projeto que está na porta 3001. Então a API está na porta 3000 e o projeto de front-end que eu estou querendo fazer o acesso está na porta 3001. E aí isso vai ser comum quando a gente for fazer os nossos projetos, por quê? Porque o Node vai estar rodando em uma porta, certo? E o React vai estar rodando em outra. Então, por exemplo, o React, por padrão, ele roda lá na porta 3333, né? E o nosso Node vai estar rodando em uma outra porta. Então, quando a gente tentar fazer o consumo dos dados do Node para dentro do React, ele vai reclamar. E a gente tem que fazer esse tratamento que eu vou mostrar para vocês agora. E só para eu comprovar que, de fato, ele tá que ele vai dar erro aqui, ó. Vou voltar de novo no meu navegador. E agora, ó, na porta, vou até atualizar aqui, ó. Na porta 3000, tá vendo, ó? Ele tá trazendo certinho aqui o dado que a gente pediu. E na porta 3001, ó, se eu jogo aqui, ó, porta 3001, ó o que ele deu de erro aqui, pessoal, ó. Percebam o seguinte, ó. Então ele deu aqui, ó, acesso ao fetch, né? E aí ele coloca qual foi o fetch que ele tentou acesso na origem do localhost 3001. Então, ó, ele está tentando acessar um fetch na porta 3000 com a origem 3001. E aí ele diz aqui, ó, que foi bloqueado pela política de CORS, né? Então, não foi permitido aqui um acesso por conta deles estarem rodando em ambientes diferentes. Beleza? E aí, para resolver isso é bem simples, tá? Para resolver isso daí a gente precisa primeiramente, né, fazer a instalação do core dentro do nosso projeto. E aí onde é que eu faço a instalação, professor? Eu faço na porta 3000, eu faço na porta 3001, onde que eu tenho que fazer essa instalação? Então, a instalação do CORS, né, o que o CORS vai fazer? Ele vai liberar o acesso dentro da nossa API. Então, eu preciso instalar o CORS aonde eu estou rodando a minha API. Beleza?
a minha API ela está rodando aonde aqui, ó? Vamos fechar esses arquivos para não nos confundirmos. E ó, eu tenho dois projetos Node. Oh, desculpa, eu tenho dois projetos aqui, né? Um projeto, ele tem, que foi esse segundo que a gente criou, ele tem só o front-end aqui. E o outro projeto, que foi o primeiro que a gente criou, é onde está as nossas rotas, né, os nossos endpoints. Então é dentro dele que a gente tem que instalar o course. Beleza? Então, no terminal, vamos voltar no terminal. Nesse que está rodando na porta 3000, tudo bem? Eu vou parar o meu terminal e vou fazer a instalação do course. Instalação básica lá, yarn add course ou npm start, tudo bem? Yarn add npm start, npm start não, npm install, tá? Vai dar a mesma coisa aí. Então, yarn add course. Beleza, já instalou o course aqui para mim. Show? O que a gente vai precisar fazer agora? É algo muito simples, tá? A gente vai precisar simplesmente voltar dentro do nosso arquivo aqui, ó, index.js, e aí, lembrando de novo do que está rodando na porta 3000, e fazer o seguinte, importar o course aqui, ó, import course from course, ok? E aqui simplesmente dá assim, ó, app.use e passar aqui o course. Tudo bem? Então eu estou executando aqui a função course dentro do meu index.js do meu projeto que tem o endpoint, que é o que está rodando na porta 3000. Beleza? Vamos, já salvei. Vamos testar de novo? Vamos voltar aqui no nosso navegador, ó. Ainda no projeto da porta 3001, eu vou atualizar, ó. E aí, deixa eu bater aqui de novo para ver. Deixa eu ver que ele está reclamando. Ele deu um erro aqui dizendo que não pôde conectar, mas já não foi o erro de course, né? Agora, deixa eu encontrar aqui o que ele está reclamando. Localhost na porta 3000/alunos foi recusado. Deixa eu dar uma olhada lá para a gente ver o porquê que ele reclamou. Então, ele tem aqui response.h /alunos. Está rodando aqui a função agora. Deixa eu dar uma olhada na porta 3000 se ele vai funcionar. Na porta 3000. Tá pensando aqui o meu navegador. Ah, tá. O que aconteceu, turma? Beleza, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu bati na porta 3000, ele já mostrou aqui para mim, né? Lembra que eu parei o meu servidor aqui, ó? Eu parei o meu servidor para instalar o course e eu esqueci de iniciar o meu servidor de novo. Então vamos iniciar ele de novo aqui agora. Beleza, agora ele voltou a estar online, o meu servidor do back-end. Ó, ele já está acessível na porta 3000, o como já estava antes, a gente já viu que ele funcionaria por estar na mesma porta, no mesmo domínio, né? Na verdade aqui a porta é só para a gente trocar de domínio, mas se fosse domínios diferentes mesmo, ele também reclamaria, beleza? E vamos agora para 3001, tentar aqui, ó, olha lá, ó, show de bola, na porta 3001 aqui, ó, ele também já está acessível. Legal? A única questão que aconteceu mesmo foi porque eu tinha parado o servidor aqui para instalar o course e esqueci de iniciar o meu servidor de novo. Mas aí eu reiniciei meu servidor e aí ele voltou a funcionar. Beleza, pessoal? Então, ó, aquele erro que estava acontecendo antes, inclusive eu vou até comentar aqui, ó, só para vocês verem. Ó, vou até comentar aqui, ó. Eu vou tirar, cadê? Aqui, ó. Eu vou tirar a instalação do course, né, a instância do course. E se eu volto aqui, ó, na minha página e tento atualizar ela aqui, ó, ele me dá um erro de cross origin, né, que é o erro de course aí. E aí se eu volto isso daqui para cá, ele já me permite fazer o acesso das minhas informações. Então, independente, né, com o course, independente de onde você tenha o seu back-end, você vai poder acessá-lo de qualquer lugar através do front-end. Beleza? Isso daqui é muito importante para a gente aí dentro dos nossos projetos. Show? E do jeito que está aqui, ó, se eu coloco aqui, por exemplo, qualquer outro domínio aqui, ó, vamos voltar aqui de novo, ó, dentro do index, beleza? Voltei aqui dentro do cadê? Index.html. E eu vou tentar acessar aqui agora, ó,
o alunos barra notas, que foi aquele outro que eu havia criado como teste também, certo? Ó, alunos.notas, ou alunos barra notas, e se eu tento acessar aqui, ó, ele também deu certo para mim, ó aqui, ó, ele está acessando o notas. Então, você colocou o course aqui dentro do seu index, ele vai servir para todos os teus endpoints, tudo bem? Caso você não queira isso, caso você queira especificar endpoints específicos para você poder estar fazendo a liberação dele, então vamos precisar fazer um pouquinho diferente esse cenário, tá? Só para eu poder mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou comentar esse carinha aqui, eu vou comentar esse carinha aqui, ó, de dentro do meu index, e aí eu vou vir aqui, ó, exclusivamente dentro do meu alunos router, beleza? Venho dentro do meu alunos router, e aí dentro do meu alunos router, né, caso eu não quisesse para todo mundo, eu venho dentro do arquivo específico que eu quero e coloco aqui assim, ó, aqui dentro dele import course from course, beleza? E aí eu defino qual é a rota que eu quero permitir que ele seja acessível, tá? Então eu vou colocar só para o barra aqui, ó. Para eu colocar só para o barra, a gente jogaria aqui assim, ó, course, aqui como um parâmetro, ó, entre o nosso endpoint e o nosso request response, beleza? Se eu volto no meu navegador aqui agora, deixa eu salvar. Se eu volto no meu navegador aqui agora e atualizo aqui, ó, perceba que ele deu erro de course de novo, né? Por quê? Porque o meu front-end aqui, ó, ele está tentando acessar alunos barra notas e eu não permiti para o alunos barra notas. Eu permiti só para o alunos. Se eu volto aqui para alunos e tento acessar aqui de novo, ó, aí ele deixa. E a gente consegue fazer isso para vários cenários, né? Por exemplo, eu quero que as aplicações web acessem só determinados endpoints. Por exemplo, endpoint para listar dados de usuários administradores, eu não quero que ele tenha acesso. Então você não coloca o course para aquele determinado endpoint, coloca só para o que ele vai poder ter acesso e assim por diante, beleza? Então são esses dois cenários aí, turma, que a gente pode fazer o tratamento e permitir que o nosso front-end, né, acesse os dados do nosso back-end, beleza? E aí, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Acho que já tem aí bastante coisa para vocês poderem ir pausando e praticando, né? Entender aqui como é que funcionam essa questão do cores e até, se vocês quiserem, né, fazer exemplos aí. Eu sei que tem gente que está utilizando o Node como back-end de projeto TCC, enfim, dá para vocês fazerem esses testes, tá? E aí, sobre a documentação que eu ia comentar nessa aula, eu vou estar deixando para comentar ela um pouquinho mais para frente, pensando melhor, porque a gente vai construir uma API para o nosso projeto semestral, beleza? E aí fica mais interessante demonstrar como criador criar nossa própria documentação quando a nossa API ela está maior, né? Porque aqui nesse exemplo dessa aula agora a gente tem pouca coisa, tem só aqueles dois endpoints, né, de alunos e alunos barra notas, e aí não fica tão interessante, até porque a gente não configurou o que a gente quer que receba nem nada como exemplo para deixar na nossa documentação. Então, na próxima aula a gente vai dar início ao nosso projeto semestral, beleza? Vamos começar pelo back-end, depois a gente vai fazer o uso do front-end. E aí, no finalzinho do back-end, eu mostro para vocês o como fazer documentação e a gente consegue aprender mais um tópico. Combinado? Então, valeu, galera. Uma ótima noite. Pratiquem e se tiverem dúvidas, me chamem. E até a próxima aula, galera.